decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Este é o Hack 2, nosso legado límbico, de O que Todo o Corpo Fala, de John Navarro e Marvin Carlins. Pare por um momento e morda o lábio. Sério, faça isso. Agora, coce a testa. Por fim, massageie a nuca. Fazemos esse tipo de coisa o tempo todo. Passe um período com outras pessoas e você verá que elas acabam replicando esses comportamentos regularmente. Você já se perguntou por que elas, e você também, fazem isso? A resposta pode estar escondida em uma caixa, a caixa craniana, onde o cérebro humano reside. Depois de aprender por que e como o cérebro aciona nosso corpo para expressar emoções de maneira não verbal, vamos descobrir como interpretar esses comportamentos. Portanto, vamos analisar mais detalhadamente a parte interna da caixa e examinar 1,5 kg de matéria mais incrível que existe dentro de nós. Muitas pessoas acham que possuem apenas um cérebro e o reconhecem como centro de suas habilidades cognitivas. Na verdade, existem 3 cérebros dentro do crânio humano, cada um executando funções específicas que, juntas, atuam como centro de comando e controle que regula tudo o que nosso corpo faz. Em 1952, Paul MacLean foi o primeiro cientista a falar do cérebro humano como um cérebro trino que é formado por um cérebro reptiliano, a pedúnculo, um cérebro mamífero, a límbico, e um cérebro humano, a neocórtex, ver figura 3. Neste livro, vamos focar o sistema límbico do cérebro, a parte que MacLean chamou de cérebro mamífero, porque ele desempenha o papel mais importante na expressão de nossos comportamentos não verbais. Entretanto, usaremos o neocórtex, a nosso cérebro humano ou pensante, para analisar criticamente as reações límbicas a fim de decodificar o que as pessoas estão pensando, sentindo ou planejando. Ledoux, 1996, 184, 189, Goleman, 1995, 10, 21. É fundamental saber que o cérebro controla todos os comportamentos, sejam eles conscientes ou inconscientes. Essa premissa é a base para entender todas as comunicações não verbais. Desde simplesmente coçar a cabeça até compor uma sinfonia, não há nada que você faça, exceto alguns reflexos musculares involuntários, que não seja dirigido pelo cérebro. De acordo com essa lógica, podemos interpretar esses comportamentos como aquilo que o cérebro escolhe para se comunicar externamente. O cérebro límbico é muito refinado no nosso estudo das comunicações não verbais. O cérebro límbico é onde está a ação. Como é a parte que reage ao mundo, de forma reflexa e instantânea, em tempo real e sem pensar, o cérebro límbico emite uma resposta verdadeira às informações vindas do ambiente. Myers, 1993, 35, 39. Como é responsável por nossa sobrevivência, ele não descansa, está sempre ligado. Além disso, é nosso centro emocional. É a partir daí que os sinais são emitidos para várias outras partes do cérebro, que por sua vez orquestram os comportamentos relacionados a emoções ou à nossa sobrevivência. Ledoux, 1996, 104, 137. Esses comportamentos podem ser observados e interpretados à medida que se manifestam fisicamente nos pés, tronco, braços, mãos e rosto. Como essas reações não são premeditadas, ao contrário das palavras, elas são sempre genuínas. Assim, o cérebro límbico é considerado cérebro honesto quando pensamos em comportamentos não verbais. Goleman, 1995, 13, 29. Essas respostas límbicas de sobrevivência remontam não apenas à nossa infância, mas também à nossa ancestralidade enquanto espécie humana. Elas estão conectadas ao sistema nervoso, então é difícil ocultá-las ou eliminá-las. Seria como tentar suprimir uma resposta de sobressalto mesmo quando sabemos com antecedência que ouviremos um ruído alto. Portanto, é incontestável que comportamentos límbicos são honestos e confiáveis, são verdadeiras manifestações de nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Ver quadro 7. Quadro 7. Interceptando um homem-bomba. Como a parte límbica do cérebro não pode ser regulada cognitivamente, deve-se dar maior importância aos comportamentos resultantes de sua atividade quando for o caso de interpretar comunicações não verbais. Você pode usar seus pensamentos para tentar ocultar suas emoções verdadeiras quanto quiser, mas o sistema límbico se autorregula e acaba dando pistas do que está de fato acontecendo. Observar essas reações de alarme e saber que são genuínas e significativas é extremamente importante, pode até salvar vidas. Um exemplo disso ocorreu em dezembro de 1999, quando um agente da alfândega dos Estados Unidos frustrou os planos de um terrorista que passou a ser conhecido como Homem-Bomba do Milênio.
observando o nervosismo e o suor profuso de Ahmed Rezan ao entrar nos Estados Unidos vindo do Canadá, a agente de Anand impediu que ele saísse do carro para um interrogatório adicional. Nesse momento, Rezan tentou fugir, mas logo foi capturado. Em seu carro, os policiais encontraram explosivos e temporizadores. Rezan foi condenado por tramar um atentado à bomba contra o aeroporto de Los Angeles. O nervosismo e a transpiração que a agente Dean observou são uma resposta do cérebro a situações de muito estresse. Como esses comportamentos límbicos são genuínos, a agente Dean estava confiante ao perseguir Rezan, sabendo que havia detectado uma linguagem corporal que justificava uma investigação mais profunda. O caso de Rezan ilustra como o estado psicológico de uma pessoa se manifesta de maneira não verbal no corpo. Nesse exemplo, o sistema límbico de um homem-bomba, que obviamente estava muito assustado com a possibilidade de ser descoberto, revelou seu nervosismo, apesar de todas as tentativas conscientes do rapaz para ocultar suas emoções subjacentes. Devemos nossa gratidão à agente Dean por ser uma observadora perspicaz do comportamento não verbal e evitar um atentado terrorista. A terceira parte do nosso cérebro passou a existir há relativamente pouco tempo na caixa craniana. Por isso, é chamado neocórtex, ou novo cérebro. Essa parte também é conhecida como cérebro humano pensante ou intelectual, porque é responsável pela cognição e pela memória de ordem superior. Ela nos distingue de outros mamíferos devido ao grande volume de massa, a córtex, usado para os pensamentos. Esse é o cérebro que nos levou à Lua. Com sua capacidade de calcular, analisar, interpretar e intuir em um nível único para a espécie humana, ele é fundamental e criativo. Porém, é também a parte do cérebro que é menos honesta, portanto, é nosso cérebro mentiroso. Como produz pensamentos complexos, esse cérebro, diferentemente de seu equivalente límbico, é o menos confiável dos três principais componentes cerebrais. Ele pode enganar, e faz isso com frequência. Avril, 2003, 1:17. Voltando ao nosso exemplo anterior, embora o sistema límbico possa levar o homem-bomba do milênio a transpirar de forma profusa ao ser interrogado pelo agente da alfândega, o neocórtex permite que ele minta sobre seus verdadeiros sentimentos. A parte pensante do cérebro, que é aquela que determina a fala, especificamente a área de Broca, poderia fazer com que o homem-bomba dissesse que não havia explosivos no carro, mesmo que essa alegação fosse uma mentira flagrante. O neocórtex permite que se diga facilmente a uma amiga que gostamos do novo corte de cabelo dela quando, na verdade, não gostamos, ou facilita que se façam afirmações duvidosas de forma muito convincente. Como o neocórtex, ou cérebro pensante, pode ser desonesto, ele não é uma boa fonte de informações confiáveis ou precisas, OST, 2006, 259, 291. Resumindo, quando se trata de revelar comportamentos não verbais honestos que nos ajudam a analisar as pessoas, o sistema límbico é o santo graal da linguagem corporal. Portanto, essa é a área do cérebro onde queremos focar nossa atenção. Nossas respostas límbicas, congelar, fugir, lutar, uma das maneiras clássicas pela qual o cérebro límbico garantiu a sobrevivência da nossa espécie e produziu um número confiável de sinais não verbais no processo, foi regulando nosso comportamento ao encarar perigos, fossemos um homem pré-histórico enfrentando um animal da Idade da Pedra ou um executivo enfrentando um chefe difícil. Ao longo de milênios, mantivemos reações viscerais resultantes de nossa herança animal, eficazes a ponto inclusive de salvar vidas. Para garantir nossa sobrevivência, a resposta muito refinada do cérebro a adversidades ou ameaças assumiu três formas: em congelar, fugir e lutar. Como outras espécies animais que também eram protegidas pelo cérebro límbico, os seres humanos que possuíam essas reações límbicas sobreviveram, possibilitando a proliferação de nossa espécie, porque esses comportamentos já estavam previstos no nosso sistema nervoso. Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar em reação de lutar ou fugir, que é uma terminologia comumente usada para descrever a maneira como respondemos a situações ameaçadoras ou perigosas. Infelizmente, essa expressão está incompleta e fora de ordem. Na verdade, os animais, incluindo os seres humanos, reagem ao perigo de acordo com a seguinte ordem: em congelar, fugir, lutar. Se a reação inicial fosse de fato lutar ou fugir, a maioria de nós viveria ferida, abatida e exausta. Como mantivemos e aperfeiçoamos esse processo muito bem sucedido para lidar com estresse e perigo, e uma vez que as reações resultantes geram comportamentos não verbais que nos ajudam a entender os pensamentos, sentimentos e intenções de uma pessoa, vale a pena examinar cada item detalhadamente. A resposta de congelamento há milhões de anos, os primeiros hominídeos se deparavam com muitos predadores que poderiam devorá-los.
Para que o homem primitivo fosse bem-sucedido, o cérebro límbico, que começou a evoluir a partir dos nossos antepassados, desenvolveu estratégias para compensar a vantagem da força que nossos predadores tinham sobre nós. Uma delas, ou primeira defesa do sistema límbico, era usar a resposta de congelamento. Movimento atrai atenção. A coisa mais eficaz que o cérebro límbico faz para garantir nossa sobrevivência é ativar o comportamento para permanecermos imóveis. A maioria dos animais, e certamente a maior parte dos predadores, reage e é atraída por movimentos. Essa capacidade de congelar diante do perigo faz sentido. Muitos carnívoros perseguem alvos móveis e exercitam o mecanismo de perseguir, derrubar e morder, observado em felinos grandes, os principais predadores de nossos ancestrais. Muitos animais não apenas ficam paralisados quando confrontados por predadores, como até fingem que estão mortos, que é a expressão máxima da capacidade de congelar. É uma estratégia usada por marsupiais, mas eles não são os únicos animais que fazem isso. De fato, relatos sobre os tiroteios nas instituições de ensino de Columbina e Virgínia Tech demonstram que os alunos usaram a resposta de congelamento para lidar com predadores fatais. Muitos alunos sobreviveram por terem ficado imóveis ou se fingido de mortos, embora estivessem a poucos metros dos assassinos. Instintivamente, os alunos adotaram comportamentos ancestrais que funcionam de maneira muito eficaz. Ficar imóvel geralmente torna as pessoas quase invisíveis para os outros, um fenômeno que todo policial das forças especiais da SWAT aprende. Assim, a resposta de congelamento foi passada do homem primitivo para o homem moderno e permanece hoje como nossa primeira linha de defesa contra uma ameaça ou um perigo detectado. Como exemplo, é possível ver essa reação límbica ancestral nos teatros de Las Vegas, onde grandes felinos são parte de um dos espetáculos. Quando o tigre ou o leão entra no palco, é quase certo que as pessoas na primeira fileira não vão fazer nenhum gesto injustificado com o braço ou a mão. Elas vão permanecer paralisadas nas poltronas. Essas pessoas não receberam instruções para ficarem imóveis, fizeram isso porque o cérebro límbico preparou a espécie humana por milhares de anos para se comportar dessa maneira diante do perigo. No dia a dia da sociedade moderna, a resposta de congelamento é empregada de maneira mais sutil. É possível observá-la quando as pessoas são flagradas blefando ou roubando, ou às vezes quando estão mentindo. Quando se sentem ameaçadas ou expostas, elas reagem exatamente como nossos ancestrais milhares de anos atrás, congelam. Não apenas nós, como seres humanos, aprendemos a congelar diante do perigo real ou presumido, como aqueles ao nosso redor aprenderam a copiar nosso comportamento e também congelar, mesmo sem ver a ameaça. Esse mimetismo ou isopraxismo, a mesmo movimento, evoluiu porque era crucial para a sobrevivência do grupo, bem como para a harmonia social da espécie humana, a ver o quadro 8. Essa ação de congelar às vezes é chamada de efeito servo diante de faróis. Quando somos pegos desprevenidos em uma circunstância potencialmente perigosa, imediatamente ficamos paralisados antes de agir. Em nosso dia a dia, essa reação se manifesta de maneira inocente, como quando uma pessoa andando pela rua para do nada, talvez dando um tapinha na testa, antes de se virar e voltar para casa a fim de desligar o fogão. Essa parada momentânea é suficiente para que o cérebro faça uma avaliação rápida, quer a ameaça venha na forma de um predador ou da lembrança de um perigo. De qualquer maneira, a psique deve lidar com uma situação potencialmente perigosa. A Navarro, 2007, 141, 163. Quadro 8. Na noite em que as mãos pararam de se mover, certa vez eu estava na casa de minha mãe assistindo à televisão e tomando sorvete com familiares. Era tarde da noite, e alguém tocou a campainha, algo que é muito incomum no bairro. No mesmo instante, todos, adultos e crianças, congelaram as mãos, como se fosse uma coreografia. Foi incrível ver como todos nós reagimos com as mãos congeladas exatamente na mesma hora. No final, era só minha irmã, que havia esquecido as chaves. Mas é claro que isso nem tinha passado pela nossa cabeça. Foi um belo exemplo da resposta conectada ao perigo percebido e da primeira reação límbica, que é congelar. Soldados em combate reagem da mesma maneira. Quando o batedor congela, todo mundo imita, nada precisa ser dito. Congelamos quando confrontados por ameaças não só físicas e visuais, como no exemplo da campainha à tarde da noite, mas também auditivas. Por exemplo, muitas pessoas permanecem imóveis quando são punidas. O mesmo comportamento é observado quando um indivíduo está sendo questionado sobre coisas que ele percebe que podem lhe causar problemas. A pessoa vai permanecer congelada como se estivesse em uma cadeira injetora. A Gregory, 1999.
Uma manifestação semelhante do congelamento límbico ocorre durante entrevistas, quando as pessoas param de respirar ou passam a respirar de forma pouco intensa. Mais uma vez, é uma resposta ancestral a uma ameaça. O entrevistado não percebe esse comportamento, mas qualquer um que o observe consegue notar com facilidade. Muitas vezes tive que dizer a um entrevistado que relaxasse e respirasse fundo durante uma entrevista ou um depoimento, pois ele não percebia como sua respiração tinha ficado fraca. Coerentes com a necessidade de congelar quando confrontadas com uma ameaça, pessoas que são interrogadas sobre um crime geralmente fixam os pés no chão em uma posição de segurança, entrelaçados às pernas da cadeira, e se mantêm assim por um período descomunal de tempo. Quando vejo esse tipo de comportamento, já consigo saber que algo está errado, e isso é uma resposta límbica que precisa ser explorada em mais detalhes. A pessoa pode ou não estar mentindo, pois não é possível detectar a farsa num primeiro momento. Mas, baseado no comportamento não verbal, posso garantir que algo está estressando o interrogado, portanto, busco a fonte do mal-estar por meio de interação ou perguntas. Outro tipo de resposta de congelamento se manifesta quando o cérebro límbico tenta nos proteger diminuindo nossa exposição. Uma das coisas que se destaca quando se monitora o comportamento de ladrões em lojas é que eles tentam esconder sua presença física restringindo os movimentos ou se curvando como se tentassem ficar invisíveis. Ironicamente, isso os destaca ainda mais, pois é um desvio do comportamento normal de alguém que está fazendo compras. A maioria das pessoas anda pela loja com os braços bastante ativos e a postura ereta, em vez de curvada. Psicologicamente, aqueles que roubam lojas, ou crianças que tentam roubar discretamente um biscoito da despensa, buscam dominar o ambiente tentando se esconder em público. Outro modo de tentar se esconder em público é limitando a exposição da cabeça. Isso é feito levantando os ombros e abaixando a cabeça, o efeito tartaruga. Lembre-se de um time de futebol saindo de campo após perder uma partida e você conseguirá visualizar esse efeito a ver figura 4. De maneira interessante e triste, crianças vítimas de abuso costumam manifestar esses comportamentos límbicos de congelamento. Na presença de pessoas abusivas, os braços ficam dormentes e a criança evita contatos visuais, como se isso ajudasse a não ser vista. De certa forma, ela está se escondendo em público, o que é uma ferramenta de sobrevivência para essas crianças indefesas. O efeito tartaruga, os ombros se levantam e a cabeça se abaixa, costuma ser visto quando as pessoas são humilhadas ou subitamente perdem a autoconfiança. A resposta de fuga. Um dos objetivos da resposta de congelamento é evitar que a pessoa seja vista por predadores perigosos ou em situações de perigo. Outro é dar ao indivíduo ameaçado a oportunidade de avaliar a situação e determinar a melhor medida a ser tomada. Quando a resposta de congelamento não é suficiente para eliminar o perigo ou não é o melhor curso de ação, ou por exemplo, quando a ameaça está muito próxima, a segunda resposta límbica é fugir usando a resposta de fuga. Obviamente, o propósito dessa escolha é escapar da ameaça ou, no mínimo, distanciar-se do perigo. Correr também é útil, e, como um mecanismo de sobrevivência, o cérebro induziu nosso corpo a adotar essa tática criteriosamente por milênios a fim de escapar do perigo. Mas no mundo moderno, onde vivemos principalmente em cidades e não na natureza, é difícil fugir das ameaças, portanto, adaptamos a resposta de fuga para atender nossas necessidades atuais. Os comportamentos não são tão óbvios, mas servem ao mesmo propósito, em bloquear a presença física de indivíduos ou coisas indesejáveis, ou nos distanciar dela. Se pensar nas interações sociais que você teve ao longo da vida, é provável que se lembre de algumas vezes em que foi evasivo para se distanciar da atenção indesejada de outras pessoas. Assim como uma criança se afasta de alimentos indesejáveis na mesa de jantar, um indivíduo pode se afastar de alguém de quem não gosta ou para evitar conversas que o incomodam. Entre os comportamentos de bloqueio estão fechar ou esfregar os olhos, ou colocar as mãos na frente do rosto. As pessoas se afastam inconscientemente quando discordam uma da outra ou se sentem desconfortáveis. A pessoa também pode se distanciar de alguém inclinando-se na direção contrária à da pessoa indesejada, colocando objetos ou uma bolsa, por exemplo, no colo ou virando os pés em direção à saída mais próxima. Todos esses comportamentos são controlados pelo cérebro límbico e indicam que alguém deseja se distanciar de uma ou mais pessoas indesejáveis ou de qualquer ameaça no ambiente. Mais uma vez, adotamos esses comportamentos porque, por milhares de anos, os humanos se afastaram de coisas de que não gostavam ou que poderiam prejudicá-los. Portanto, até hoje saímos rápido de uma festa desagradável, terminamos relacionamentos ruins ou nos afastamos daqueles que consideramos indesejáveis ou mesmo daqueles dos quais discordamos fortemente, a ver figura 5.
Assim como uma pessoa pode se afastar do seu par romântico, o indivíduo pode desviar os olhos ou o próprio corpo de seu interlocutor no meio de uma negociação se ouvir uma oferta pouco atraente ou caso se sinta ameaçado à medida que a conversa continua. Também pode haver comportamentos de bloqueio, o interlocutor pode fechar ou esfregar os olhos ou cobrir o rosto com as mãos, a ver figura 6. Ele pode se afastar da mesa ou da outra pessoa ou também virar os pés para o outro lado, às vezes na direção da saída mais próxima. Esses comportamentos não são dissimulados e sinalizam que a pessoa está se sentindo desconfortável. Essas formas arcaicas da resposta de fuga são comportamentos não verbais de distanciamento que indicam que o interlocutor está descontente com o que ocorre no momento. O bloqueio ocular é uma demonstração muito poderosa de consternação, descrença ou desacordo. A resposta de luta é a tática final do cérebro límbico para a sobrevivência, e nesse caso é executada por meio de agressão. Quando permanecer imóvel, acongelamento, e se distanciar ou escapar, a fuga, não são suficientes para que uma pessoa evite ser detectada. A única alternativa que resta é lutar. Ao longo da evolução de nossa espécie, nós, juntamente com outros mamíferos, desenvolvemos a estratégia de transformar o medo em raiva a fim de combater os agressores. Apunxie, 1998, 208. No mundo moderno, no entanto, agir de acordo com nossa raiva pode não ser praticável ou mesmo legal, portanto, o cérebro límbico desenvolveu outras estratégias além da resposta mais primitiva da luta física. Uma forma de agressão moderna é a argumentação. Embora o significado original do termo argumento se refira apenas a um debate ou uma conversa, a palavra tem sido cada vez mais usada para descrever uma discussão. Argumentar de forma calorosa é essencialmente lutar por meios não físicos. Insultos, ataques pessoais, contra-argumentos, menosprezo do nível hierárquico ou social, incitação e sarcasmo são todos, cada um à sua maneira, equivalentes modernos da luta, por serem formas de agressão. Analisando bem, até ações judiciais cíveis podem ser interpretadas como um tipo de luta moderna e socialmente sancionada no qual os litigantes confrontam de forma agressiva dois pontos de vista opostos. Ainda que hoje os seres humanos se envolvam em discussões físicas menos do que em outros períodos da história, lutar ainda é parte do nosso arsenal límbico. Algumas pessoas são mais propensas à violência do que outras, mas nossa resposta límbica se manifesta de várias maneiras além de socos, chutes e mordidas. Você pode ser muito agressivo sem contato físico, usando, por exemplo, apenas sua postura, seu olhar, estufando o peito ou violando o espaço pessoal de outras pessoas. Ameaças ao nosso espaço pessoal provocam uma resposta límbica em um nível individual. Curiosamente, essas violações territoriais também podem criar respostas límbicas em nível coletivo. Quando um país invade o espaço de outro, isso costuma resultar em sanções econômicas, rompimento de relações diplomáticas e até guerras. Claro que é fácil reconhecer quando alguém usa a resposta de luta para cometer um ataque físico. O que quero mostrar aqui são os comportamentos mais sutis e não tão óbvios associados à resposta de luta. Assim como vemos diversas manifestações das reações límbicas de congelamento e de fuga, o decoro moderno exige evitar agir de acordo com nossas inclinações primitivas de lutar quando nos sentimos ameaçados. Em geral, aconselho as pessoas a não usar agressão, verbal ou física, como meio de alcançar seus objetivos. Assim como a resposta de luta é o último recurso ao lidar com uma ameaça, usada somente se as táticas de congelamento e fuga se mostrarem insuficientes, você também deve evitá-la sempre que possível. Além das razões legais e físicas óbvias que motivam essa recomendação, táticas agressivas podem resultar em confusão emocional, tornando difícil para a pessoa se concentrar e pensar claramente sobre a situação ameaçadora em questão. Quando somos emocionalmente estimulados, e uma boa luta é suficiente para tal, nossa capacidade de pensar de forma eficaz é afetada. Isso acontece porque nossas habilidades cognitivas são sequestradas para que o cérebro límbico possa fazer pleno uso de todos os recursos cerebrais disponíveis. Agolema, 1995, 27, 204, 207. Uma das melhores razões para estudar comportamentos não verbais é que às vezes eles podem alertá-lo sobre uma pessoa que pretende agredi-lo fisicamente, dando-lhe tempo para evitar um possível conflito. Conforto, desconforto e pacificadores, para usar um termo da antiga série Jornada nas Estrelas. A primeira diretriz do cérebro límbico é garantir nossa sobrevivência como espécie. Ele faz isso por ser programado para garantir nossa segurança, evitando perigos ou desconfortos e buscando segurança ou conforto sempre que possível. E também nos permite recordar experiências passadas e aproveitá-las, a ver quadro 9. Até agora, vimos que o sistema límbico é muito eficiente em nos ajudar a lidar com ameaças.
Agora vamos analisar como o cérebro e o corpo trabalham juntos para nos dar conforto e autoconfiança quanto à nossa segurança pessoal. Ao experimentar uma sensação de conforto ou bem-estar, o cérebro límbico vaza essa informação na forma de linguagem corporal coerente com nossos sentimentos positivos. Observe alguém descansando em uma rede em um dia agradável. O corpo remete ao intenso conforto experimentado pelo cérebro. Por outro lado, quando nos sentimos angustiados ou desconforto, o cérebro límbico expressa um comportamento não verbal que remete a esse estado negativo. Basta observar como as pessoas ficam quando seu voo é cancelado ou está atrasado. Os corpos dizem tudo. Portanto, queremos aprender a examinar mais de perto os comportamentos de conforto e desconforto que vemos todos os dias e usá-los para avaliar sentimentos, pensamentos e intenções. Em geral, quando o cérebro límbico está em estado de conforto, esse bem-estar mental e fisiológico se remete em demonstrações não verbais de satisfação e elevada autoconfiança. Mas, quando o cérebro límbico experimenta desconforto, a linguagem corporal correspondente é caracterizada por comportamentos emblemáticos de estresse ou baixa autoconfiança. Conhecer esses marcadores comportamentais irá ajudá-lo a determinar o que uma pessoa deve estar pensando, como agir ou o que esperar ao lidar com outras pessoas em qualquer contexto. A importância dos comportamentos pacificadores. Compreender como as respostas de congelamento, fuga e luta do sistema límbico influenciam o comportamento não verbal é apenas parte da equação. Ao estudar esses comportamentos, você descobrirá que, sempre que há uma resposta límbica, especialmente a uma experiência negativa ou ameaçadora, ela será seguida por algo que chamo comportamentos pacificadores. A Navarro, 2007, 141-163. Essas ações, muitas vezes chamadas de adaptadores na literatura, servem para nos acalmar depois que passamos por algo desagradável ou extremamente ruim. A Knapp Hall, 2002, 41-42. Ao tentar restabelecer as condições normais, o cérebro pede que o corpo manifeste comportamentos reconfortantes a pacificadores. Como eles são sinais externos, é possível observá-los e decodificá-los em tempo real e no contexto da situação. Quadro 9. Um cérebro que não esquece. O cérebro límbico é como um computador que recebe e armazena dados do mundo exterior. Ele compila e mantém um registro de eventos e experiências negativos, a um dedo queimado num fogão quente, um ataque pessoal ou de um predador animal, ou até comentários ofensivos, bem como de encontros agradáveis. Usando essas informações, o cérebro límbico permite que se navegue em um mundo perigoso e muitas vezes implacável. Agolema, 1995, 10-21. Por exemplo, uma vez que o sistema límbico registra um animal como perigoso, essa impressão fica incorporada à nossa memória emocional para que, na próxima vez que o animal for visto, a reação aconteça instantaneamente. Da mesma forma, se nos depararmos com o valentão da classe 20 anos mais tarde, os sentimentos negativos de muito tempo atrás vão emergir mais uma vez, graças ao cérebro límbico. Geralmente é difícil esquecer quando alguém nos machuca porque essa experiência fica registrada no sistema límbico mais primitivo, que é a parte do cérebro projetada não para raciocinar, mas para reagir. Agolema, 1995, 207. Certa vez, encontrei um indivíduo com quem nunca me dei bem. Fazia 4 anos desde que eu o tinha visto pela última vez, mas minhas reações viscerais, límbicas, continuavam tão negativas quanto eram anos atrás. Meu cérebro estava me lembrando de que esse indivíduo se aproveita dos outros, assim me alertando a ficar longe. Esse fenômeno é precisamente o que Gavin de Becker comentou em seu perspicaz livro Virtudes do Medo. O sistema límbico é eficiente da mesma forma para gravar e armazenar eventos e experiências positivos, por exemplo, satisfação de necessidades básicas, elogios e relacionamentos interpessoais agradáveis. Assim, um rosto amigável ou familiar causará uma reação imediata, uma sensação de prazer e bem-estar. Os sentimentos de euforia quando vemos um velho amigo ou reconhecemos um aroma agradável da infância ocorrem porque esses encontros foram registrados na zona de conforto do banco de memória associado ao nosso sistema límbico. O uso de pacificadores não é exclusivo da nossa espécie. Por exemplo, cães e gatos lambem a si mesmos e uns aos outros como uma forma de oferecer conforto. Os seres humanos exibem um número muito maior de comportamentos pacificadores. Alguns são muito óbvios, enquanto outros são muito mais sutis. Se solicitada a identificar um comportamento pacificador, a maioria das pessoas logo pensa em uma criança chupando o polegar, mas nem se toca num primeiro momento de que, depois que deixamos de lado essa busca por conforto, passamos a adotar maneiras mais discretas e socialmente aceitáveis de atender à necessidade de nos acalmar, por exemplo, mascar chiclete, morder lápis.
Muitos não percebem que esses são comportamentos pacificadores mais sutis ou desconhecem sua importância para revelar os pensamentos e sentimentos de uma pessoa. É uma pena. Para interpretar corretamente comportamentos não verbais, é fundamental aprender a reconhecer e decodificar comportamentos humanos pacificadores, pois eles revelam muito sobre o estado mental atual de uma pessoa e fazem isso com uma precisão incomum. A ver quadro 10. Procuro comportamentos pacificadores nas pessoas para saber quando elas não estão à vontade ou quando estão reagindo negativamente a algo que eu fiz ou disse. Em uma entrevista, consigo detectar isso em uma resposta a uma pergunta ou em um comentário específico. Comportamentos que sinalizam desconforto, como inclinar-se para a frente, franzir a testa, cruzar ou tensionar os braços, são geralmente seguidos por movimentos das mãos para buscar conforto. A ver figura 8. Procuro esses comportamentos para confirmar o que está acontecendo na mente da pessoa com quem estou lidando. Por exemplo, se toda vez que pergunto a uma pessoa, você conhece fulano, ela responde não e então imediatamente toca o pescoço ou a boca, sei que ela busca conforto diante dessa pergunta específica. A ver figura 9. Não sei se ela está mentindo, porque é bastante difícil detectar dissimulações, mas sei que ficou incomodada com a pergunta, pois precisou de um comportamento pacificador depois de ouvi-la. Isso me levará a me aprofundar nessa área de investigação. É importante que um investigador perceba os comportamentos pacificadores, pois às vezes eles ajudam a revelar uma mentira ou uma informação oculta. Acho que indicadores de respostas pacificadoras são muito mais importantes e confiáveis do que tentar estabelecer a veracidade de uma informação. Eles ajudam a identificar quais assuntos específicos incomodam ou atingem uma pessoa. Frequentemente, conhecê-los pode resultar na revelação de informações que levam a novas ideias. Quadro 10. Capturada pelo pescoço. Tocar e ou acariciar o pescoço é um dos comportamentos pacificadores mais significativos e frequentes que existem como resposta ao estresse. Para buscar conforto, as mulheres costumam cobrir ou tocar a fenda supraesternal com a mão. A ver figura 7. A fenda supraesternal é a área oca entre o pomo de Adão e o externo, que às vezes é chamada covinha do pescoço. Quando uma mulher toca essa parte ou a cobre com a mão, geralmente é porque está se sentindo angustiada, ameaçada, desconfortável, insegura ou assustada. É uma pista comportamental que pode ser usada para detectar, entre outras coisas, o desconforto de uma pessoa que está mentindo ou ocultando informações importantes. Certa vez, trabalhei em uma investigação em que achávamos que um fugitivo armado e perigoso estava escondido na casa da mãe. Outro agente e eu fomos à casa da mulher e, quando batemos a porta, ela concordou em nos deixar entrar. Mostramos nosso distintivo e começamos a fazer uma série de perguntas. Quando questionei se seu filho está em casa, ela colocou a mão sobre a fenda supraesternal e disse, e não, ele não está. Observei esse comportamento e continuamos com o interrogatório. Depois de alguns minutos, perguntei, existe a possibilidade de seu filho ter entrado furtivamente na casa enquanto você trabalhava? Mais uma vez, ela colocou a mão na covinha do pescoço e respondeu, e não, eu saberia se ele estivesse aqui. Agora eu estava confiante de que seu filho estava em casa, porque ela só levava a mão ao pescoço quando eu mencionava essa possibilidade. Para ter certeza de que minha suposição estava correta, continuamos conversando com a mulher até que, enquanto nos preparávamos para sair, fiz uma última tentativa, só para finalizar meus registros. Você tem certeza de que ele não está em casa, não é? Pela terceira vez, ela levou a mão ao pescoço. Agora eu tinha certeza de que a mulher estava mentindo. Pedi permissão para revistar a casa e, de fato, o rapaz estava escondido em um closet, debaixo de alguns cobertores. Ela teve a sorte de não ser acusada de obstrução da justiça. Seu desconforto ao mentir para a polícia sobre o filho fugitivo fez com que seu sistema límbico gerasse um comportamento pacificador que a denunciou. Tipos de comportamento pacificador. Há muitos comportamentos pacificadores. Quando estamos estressados, podemos fazer uma massagem suave para aliviar o pescoço, acariciar o rosto ou mexer no cabelo. Isso é feito automaticamente. Nosso cérebro envia a mensagem, por favor, me acalme agora, e nossas mãos respondem na hora, fazendo algo que nos ajudará a nos sentir à vontade de novo. Às vezes, buscamos conforto passando a língua nos lábios ou na parte interna das bochechas, ou expirando lentamente com as bochechas inchadas. A ver figuras 10 e 11. Se uma pessoa estressada é fumante, ela vai fumar mais. Se a pessoa mascar chiclete, ela irá mascá-lo mais rápido.
Todos esses comportamentos pacificadores servem ao mesmo propósito, em estimular terminações nervosas, liberando endorfinas relaxantes no cérebro, de modo que ele possa se acalmar. A Punksip, 1998, 272. Cobrir a covinha do pescoço reduz inseguranças, desconfortos emocionais, medos ou preocupações. Mexer em um colar geralmente serve ao mesmo propósito. Esfregar a mão na testa geralmente é um bom indicador de que uma pessoa está lutando contra algo ou está passando por um desconforto. Tocamos o pescoço quando há desconforto emocional, dúvida ou insegurança. Tocar a bochecha ou o rosto é uma maneira de buscar conforto quando estamos nervosos, irritados ou preocupados. Expirar com as bochechas infladas é uma maneira comum de liberar estresse e buscar conforto. Observe que as pessoas costumam fazer isso após um infortúnio. Os homens ajustam a gravata para lidar com insegurança ou desconforto. A gravata fica sobre a fenda supraesternal. Vamos considerar como comportamento pacificador qualquer toque no rosto, na cabeça, no pescoço, no ombro, no braço, na mão ou na perna em resposta a um estímulo negativo, por exemplo, uma pergunta difícil, uma situação embaraçosa ou um estresse resultante de algo ouvido, visto ou pensado. Esses gestos não resolvem problemas, mas nos ajudam a manter a calma ao executá-los. Em outras palavras, eles nos trazem conforto. Homens preferem tocar rosto. Mulheres preferem tocar pescoço, roupas, joias, braços e cabelo. Cada pessoa tem seu pacificador favorito, optando por mascar chicletes, fumar cigarros, consumir mais alimentos, lamber os lábios, esfregar o queixo, acariciar o rosto, mexer em objetos, canetas, lápis, batom ou relógios, puxar o cabelo ou coçar o antebraço. Às vezes, o pacificador é ainda mais sutil, como sacudir a camisa ou ajustar a gravata, ver figura 12. Quando uma pessoa faz isso, parece que está simplesmente se ajeitando, mas na verdade só quer amenizar seu nervosismo movendo o braço e dando às mãos algo para fazer. Esses também são, em última análise, comportamentos pacificadores determinados pelo sistema límbico e exibidos em resposta ao estresse. Apresentamos a seguir alguns dos comportamentos pacificadores mais comuns e evidentes. Ao vê-los, pare e se pergunte por que essa pessoa está precisando se acalmar. A capacidade de vincular um comportamento pacificador ao estressor específico que o causou pode ajudar você a entender com mais precisão os pensamentos, sentimentos e intenções de uma pessoa. Comportamentos pacificadores relativos ao pescoço. Tocar e ou acariciar o pescoço é um dos comportamentos pacificadores mais significativos e frequentes. Uma pessoa pode esfregar ou massagear a nuca com os dedos, outra pode passar a mão nas laterais do pescoço ou logo abaixo do queixo, acima do pomo de Adão, puxando a área carnuda do pescoço. Essa área é rica em terminações nervosas que, quando estimuladas, reduzem a pressão arterial, diminuem a frequência cardíaca e acalmam o indivíduo, ver figuras 13 e 14. Os homens tendem a massagear ou esfregar o pescoço para aliviar uma tensão. Essa área é rica em terminações nervosas, incluindo o nervo vago, que, quando massageado, diminui a frequência cardíaca. Para lidar com desconforto ou insegurança, os homens normalmente cobrem o pescoço com mais vigor do que as mulheres. Mesmo um breve toque no pescoço servirá para aliviar a ansiedade ou o desconforto. Tocar ou massagear o pescoço é um pacificador poderoso e universal. Ao longo das décadas em que estudei comportamentos não verbais, observei que há diferenças na maneira como homens e mulheres usam o pescoço para se acalmar. Normalmente, os homens são mais vigorosos, segurando o pescoço logo abaixo do queixo, estimulando assim os nervos, especificamente os nervos vagos ou o seio carótico, do pescoço, o que, por sua vez, diminui a frequência cardíaca e tem efeito relaxante. Às vezes, os homens esfregam com os dedos as laterais do pescoço ou a nuca, ou ajustam o nó da gravata ou a gola da camisa, ver figura 15. As mulheres buscam conforto de maneira diferente. Por exemplo, para estimular o pescoço, às vezes elas tocam, torcem ou manipulam um colar, se estiverem usando um, ver quadro 11. Como já dito antes, cobrir a fenda supraesternal é outro comportamento pacificador recorrente. As mulheres tocam essa parte do pescoço ou a cobrem quando estão estressadas, inseguras, ameaçadas, assustadas, desconfortáveis ou ansiosas. Curiosamente, observei que as grávidas começam movendo a mão em direção ao pescoço, mas no último momento a desviam para a barriga, como se quisessem proteger o feto. Quadro 11. O pêndulo pacificador. Observe um casal conversando à mesa. Se a mulher começa a mexer no colar, provavelmente está um pouco nervosa.
Mas se os dedos estão na covinha do pescoço, a fenda supraesternal, é provável que exista uma preocupação ou que ela esteja se sentindo muito insegura. Na maioria dos casos, se a mão direita estiver na fenda supraesternal, a pessoa cobrirá o cotovelo direito com a mão esquerda. Quando a situação estressante termina ou há um intervalo na discussão, a mão direita irá baixar e relaxar sobre o braço esquerdo dobrado. Se a situação volta a ficar tensa, a mão direita mais uma vez sobe até a fenda supraesternal. À distância, o movimento do braço se parece com a agulha de um medidor de estresse, movendo-se da posição de repouso, no braço, ao pescoço e vice-versa, de acordo com o nível de estresse envolvido. Comportamentos pacificadores relativos ao rosto. Tocar ou esfregar o rosto é uma resposta pacificadora frequente que alivia o estresse. Movimentos como coçar a testa, tocar nos lábios, esfregar um no outro ou lambê-los, puxar ou massagear o lóbulo da orelha com o polegar e o indicador, passar a mão no rosto ou na barba, e mexer no cabelo podem ajudar a acalmar um indivíduo em uma situação estressante. Como mencionado antes, algumas pessoas aliviam o estresse expirando lentamente com as bochechas inchadas. O suprimento abundante de terminações nervosas no rosto faz com que essa área seja ideal para ser usada pelo cérebro límbico para buscar conforto. Comportamentos pacificadores relativos a sons. Assobiar pode ser um comportamento pacificador. Algumas pessoas assobiam para se acalmar quando caminham em uma área estranha da cidade ou por uma rua escura e deserta. Outras até falam consigo mesmas para buscar alívio durante períodos de estresse. Tenho um amigo, e com certeza todos temos um assim, que fala centenas de frases por minuto quando está nervoso ou chateado. Alguns comportamentos pacificadores combinam os fatores tátil e auditivo, como dar batidinhas com um lápis na mesa ou tamborilar os dedos. Bocejos em excesso. Às vezes, vemos indivíduos sob estresse bocejando excessivamente. Bocejar não é apenas uma forma de respirar fundo. Durante o estresse, quando a boca fica seca, um bocejo pode pressionar as glândulas salivares. Retesar as várias estruturas dentro e ao redor da boca faz com que as glândulas liberem umidade para a boca seca durante períodos de ansiedade. Nesses casos, é o estresse, e não a falta de sono, que causa o bocejo. Limpeza das pernas. A limpeza das pernas é um comportamento pacificador que muitas vezes passa despercebido porque com frequência ocorre sob um balcão ou uma mesa. Essa atividade calmante funciona da seguinte maneira: uma pessoa coloca uma mão ou as duas, com a palma sobre a perna ou pernas, e então a desliza pela coxa em direção ao joelho, a ver figura 16. Algumas pessoas fazem esse movimento uma única vez, mas muitas repetem o gesto ou apenas ficam massageando a perna. Isso também pode ser feito para secar as palmas das mãos, caso elas tenham suado por causa da ansiedade, mas principalmente para se livrar da tensão. Vale a pena procurar esse comportamento não verbal, porque é um bom indicativo de que alguém está sob estresse. Uma maneira de tentar detectá-lo é observar pessoas que colocam um ou os dois braços embaixo da mesa. Se a pessoa estiver fazendo uma limpeza das pernas, normalmente você verá o ombro se movendo à medida que ela esfrega a perna. Figura 16. Quando estressadas ou nervosas, as pessoas limpam a palma das mãos na coxa para se acalmarem. Frequentemente oculto, uma vez que é executado sob as mesas, é um ato indicativo muito preciso de desconforto ou ansiedade. Pela minha experiência, concluí que a limpeza das pernas é muito importante, pois ocorre rapidamente em reação a um evento negativo. Observei esse comportamento por anos em casos em que os suspeitos foram apresentados a provas condenatórias, como fotos da cena de um crime com a qual eles já estavam familiarizados, a reconhecimento de culpa. Esse comportamento pacificador de limpeza realiza duas coisas ao mesmo tempo: seca o suor das palmas das mãos e proporciona alívio por meio do toque. Você também pode detectá-lo quando um casal sentado é incomodado ou interrompido por uma pessoa indesejável, ou quando alguém se esforça para lembrar um nome. No meio policial, é possível ver comportamentos pacificadores das mãos e pernas em acariações, por exemplo, quando o interrogado vai emitindo muito mais sinais conforme surgem perguntas difíceis. Um aumento na quantidade ou no vigor dos comportamentos de limpeza das pernas é um indicador muito bom de que uma pergunta causou algum tipo de desconforto à pessoa, seja porque ela reconhece a culpa, porque está mentindo ou porque você está chegando a um assunto que ela não quer discutir. A ver quadro 12. O comportamento também pode ocorrer porque o interrogado está aflito com as respostas que esperam que ele dê às perguntas. Portanto, fique de olho no que acontece embaixo da mesa, monitorando o movimento dos braços. Você se surpreenderá com a quantidade de coisas que consegue coletar desses comportamentos. Uma advertência sobre limpeza das pernas, e embora certamente seja detectada em pessoas que estão sendo dissimuladas, também a observei em indivíduos inocentes que simplesmente estavam nervosos. Portanto,
Tome cuidado para não tirar conclusões precipitadas. A Frank et al. 2006, 248-249. A melhor maneira de interpretar o comportamento de limpeza das pernas é reconhecer que ele remete à necessidade do cérebro de transmitir alívio, e, portanto, as razões para o nervosismo do indivíduo devem ser investigadas mais a fundo. Ventilar a área do pescoço alivia o estresse e o desconforto emocional. Rodney Dangerfield, o comediante, ficou famoso por fazer isso quando era desrespeitado. Esse comportamento envolve uma pessoa, geralmente um homem, colocando os dedos entre o colarinho da camisa e o pescoço e afastando o tecido da pele, a ver figura 17. Essa ação de ventilação costuma ser uma reação ao estresse e é um bom indicador de que a pessoa está incomodada com algo em que está pensando ou que está acontecendo em seu ambiente. Uma pessoa com uma blusa mais decotada ou de cabelo grande consegue realizar essa atividade não verbal de maneira mais sutil, ventilando apenas a frente da blusa ou jogando o cabelo para trás a fim de ventilar o pescoço. Quadro 12. Do Facebook ao Desgracebook. Tudo estava indo bem durante uma entrevista de emprego até que, quase no final, o candidato começou a falar sobre networking e a importância da internet. O empregador o elogiou por esse comentário e fez uma observação sobre como a maioria dos universitários usava a internet de maneira destrutiva, usando sites como o Facebook para postar mensagens e fotos que poderiam prejudicar a pessoa futuramente. Nesse momento, o empregador percebeu que o candidato fez uma vigorosa limpeza de perna, esfregando a mão direita ao longo da coxa várias vezes. O empregador não disse nada na hora, agradeceu ao jovem pela entrevista e o levou para fora do escritório. Ele então foi ao computador, sua suspeita foi despertada pelo comportamento pacificador do candidato, e verificou se o jovem tinha perfil no Facebook. E, como seria de esperar, realmente tinha. E não era nada agradável. O abraço em si mesmo ao enfrentar situações estressantes, algumas pessoas cruzam os braços e esfregam as mãos nos ombros, como se sentissem um calafrio. Quando uma pessoa emprega esse comportamento pacificador, ela está manifestando uma reminiscência da maneira como uma mãe abraça uma criança pequena. É uma ação protetora e relaxante que adotamos para nos acalmar quando queremos nos sentir seguros. No entanto, se a pessoa estiver com os braços cruzados, inclinando-se para frente olhando de modo desafiador, isso não é um comportamento pacificador. Usando pacificadores para analisar as pessoas de maneira mais eficaz para conhecer melhor uma pessoa por meio de comportamentos pacificadores não verbais, existem algumas diretrizes que você precisa seguir e 1. Reconhecer os comportamentos pacificadores no momento em que eles ocorrerem. Apresentei todos os principais. À medida que você faz um esforço conjunto para detectar esses sinais corporais, fica muito mais fácil detectá-los nas outras pessoas. 2. Estabelecer o comportamento pacificador padrão de um indivíduo. Dessa forma, você consegue observar qualquer alteração de frequência ou intensidade nos comportamentos pacificadores dessa pessoa e então reagir de acordo. 3. Ao ver uma pessoa fazer um gesto pacificador, pare e se pergunte, o que a levou a fazer isso? É fato que o indivíduo está se sentindo desconfortável com alguma coisa. Seu trabalho, como coletor de inteligência não verbal, é descobrir que coisa é essa. 4. Entender que os comportamentos pacificadores quase sempre são usados para acalmar uma pessoa depois que um evento estressante ocorre. Assim, como princípio geral, você pode supor que, se um indivíduo exibe um comportamento pacificador, é porque algum evento ou estímulo estressante o precedeu. 5. A capacidade de vincular um comportamento pacificador ao estressor específico que o causou pode ajudá-lo a entender melhor a pessoa com quem você está interagindo. 6. Em certos casos, você pode até dizer ou fazer algo para ver se isso causa estresse em um indivíduo, ou que provoca maior incidência de comportamentos pacificadores, para entender melhor seus pensamentos e intenções. 7. Observe qual parte do corpo a pessoa usa para executar um comportamento pacificador. Isso é significativo, porque quanto maior o estresse, mais ela vai estimular o rosto ou o pescoço. 8. Lembre-se, enquanto maior o estresse ou o desconforto, maior a probabilidade de ocorrerem comportamentos pacificadores. Comportamentos pacificadores são uma ótima maneira de avaliar o conforto e o desconforto. De certo modo, são agentes de suporte de nossas reações límbicas. E ainda revelam muito sobre nosso estado emocional e sobre como estamos de fato nos sentindo. Uma última nota sobre nosso legado límbico. Agora você tem informações que a maioria das pessoas desconhece.
está ciente de que temos um mecanismo de sobrevivência muito eficiente a congelar, fugir, lutar e um sistema pacificador para lidar com o estresse. Temos a sorte de possuir esses mecanismos, não apenas para nossa sobrevivência e nosso sucesso, mas também para avaliar os sentimentos e pensamentos de outras pessoas. Neste capítulo, também aprendemos que, com exceção de certos reflexos, todos os comportamentos são controlados pelo cérebro. Examinamos dois dos três principais cérebros de nossa caixa craniana, o cérebro neocórtex pensante e o cérebro límbico, mais automático, e quais as diferenças entre os papéis que executam. Ambos desempenham funções importantes. Porém, para nossos propósitos, o sistema límbico é mais importante porque é o cérebro mais honesto, responsável por produzir os sinais não verbais mais significativos para determinar pensamentos e sentimentos verdadeiros. Harari, 2001, 147, 242. Agora que sabe o básico sobre como o cérebro reage ao mundo, você deve estar se perguntando se é fácil detectar e decodificar comportamentos não verbais. Essa é uma dúvida frequente. A resposta é sim e não. Depois de ler este livro, alguns sinais corporais ficarão mais claros. Eles literalmente clamam por atenção. Por outro lado, existem muitos aspectos da linguagem corporal que são mais sutis e, portanto, mais difíceis de detectar. Vamos focar os comportamentos mais óbvios e os mais sutis que o cérebro límbico faz o corpo executar. Com o tempo e a prática, decodificá-los se tornará natural, como olhar para os dois lados antes de atravessar uma rua movimentada. Isso nos leva aos comportamentos de pernas e pés, que são o ponto focal de nossa atenção no próximo capítulo. Gostou do vídeo? Acesse a playlist O que todo o corpo fala, de John Navarro e Marvin Carlins, assim você fica por dentro dos outros vídeos sobre esse livro. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.